tudo bem? Aqui é o Daniel da Capitalizo. Estamos aqui novamente então para falar sobre dados econômicos, né? Mais precisamente sobre a prévia do IPCA, que saiu essa semana, o IPCA 15, e também sobre o IBCBR, que é a prévia do PIB, né? São dados do Banco Central divulgados aí mensalmente e é uma prévia do PIB que é divulgado trimestralmente. Antes de mais nada, né? Gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo que dê um like, compartilhe se for possível, né? E se inscreva no nosso canal. E também, antes de falar sobre os dados econômicos, a gente gostaria de mencionar aqui que a gente vai novamente disponibilizar um relatório, né, um relatório na descrição aqui desse vídeo, sobre uma análise de crédito de uma empresa que tem debêntures incentivadas negociadas aí em mercado secundário. Essa debênture é a debênture da CPFL, que é uma empresa que conta aí com uma fatia de mercado no segmento de distribuição de energia elétrica em torno de 14%. Ela abastece em torno de 9 milhões de consumidores e ela tem, então, seus títulos de crédito negociados no mercado secundário, debêntures essas que pagam IPCA mais 5,2% e tem um vencimento aí para 2027. Essas debêntures incentivadas, então, elas não contam com fundo garantidor de crédito, né? As garantias são da própria empresa e então é uma empresa que na verdade ela vem com seus indicadores de cobertura da dívida e de juros caindo, né? É uma empresa que aumentou a sua alavancagem, mas é uma empresa que então conta com uma controladora chinesa aí, que é uma potência mundial no segmento de energia elétrica e inclusive a controladora ela é a garantidora das dívidas da empresa. Então quem for olhar lá vai ver que o rating de crédito da CPFL é AAA, mesmo com os seus dados, seus indicadores de liquidez e de cobertura de juros em queda e com a sua alavancagem crescendo. A empresa, então, por ter a garantia da controladora, acaba tendo, então, um rating bem elevado de AAA. Além disso, vale ressaltar também que, pela empresa ter esse poder dentro do segmento de distribuição, né? E também uma perspectiva de queda na alavancagem no médio prazo. Então, esse conjunto de fatores levou a Capitalizo então a recomendar a compra dessa debênture incentivada que é isenta de imposto de renda. Então, para quem quiser acessar esse relatório, ele vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Basta preencher nome, e-mail ali. Se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, também dá para colocar o telefone. Então, terá acesso grátis a esse relatório para degustação. Então, como de costume, eu vou compartilhar a tela aqui sobre os dados econômicos divulgados na semana, para a gente dar uma olhada. E, deixa eu ver aqui para dar uma passada. Bom, então começando pelo IPCA 15, na passagem de junho para julho, obviamente ele apresentou uma desaceleração, até porque a base comparativa, que foi o mês de maio para junho, ela é bem elevada, né? Ela tinha crescido ali, viemos de um quadro de inflação acima de 1% no mês, com o impacto da greve dos caminhoneiros. Então nós temos uma desaceleração para 0,64. Muito importante ressaltar que esse patamar ele é o mais elevado para o mês desde 2004, então mesmo desacelerando ainda, tivemos reflexo aí da greve dos caminhoneiros e um quadro de inflação bem acima da média para o mês de julho. Então, agora no acumulado de 12 meses, já tinha se elevado, né, já tinha passado dos 3% em 12 meses, o que não acontecia há muitos meses, e agora então passando de 4%, né, passando para 4,53%, então chegando aí quase em cima da meta do Banco Central. Tá? Então, na passagem de junho para julho, tivemos então uma inflação de 0,64, sendo que a projeção era um pouco acima disso, então veio aí então de forma positiva, um pouco abaixo dos 0,75. Na passagem então anterior, 1,11, tinha uma projeção de 1%, então inflação desacelerando, mas ainda elevada para um mês. Né? Então aqui o que nós temos de destaque, considerando os grupos, é uma pressão de preço em habitação, né, que foi o que apresentou o maior quadro de inflação, com 1,99% no mês, com alguns focos aí, né? O principal foco, então,
é o reajuste em energia elétrica, que já vem com uma elevação de preço por causa da bandeira vermelha, né, que tem uma elevação na cobrança da tarifa. Então, agora com reajuste em 5 regiões, tivemos então uma elevação nas contas de luz aí de 6,77% em energia elétrica. E energia elétrica, então, com uma contribuição, com a maior contribuição individual dentro do IPCA no mês, uma contribuição de 0,25 ponto percentual dentro daquele 0,64 do total ali. Destacando então reajuste em São Paulo, 15,84%, Curitiba 15,06%, Brasília 8,78%, Porto Alegre 21,5%, e Porto Alegre então sendo o maior reajuste, Belo Horizonte 18,5%. Então essas 5 regiões aí com reajuste nas contas de energia elétrica. Tivemos reajuste também em gás, né, de botijão, principalmente aí gás, o P13, né, um botijão de 13 litros. Então, gás de botijão variando 1,36%, água e esgoto também com reajuste, subindo 1,24%. Então, de uma forma geral, a habitação contribuindo quase com a metade do IPCA, né? Itens de habitação com uma, como a gente pode ver no quadro ali ao lado, com uma contribuição de 0,31 ponto percentual daquele 0,64, sendo que desse 0,31, 0,25 somente de energia elétrica. Passando então para o próximo grupo aqui de destaque, nós temos desaceleração então em alimentos, vários alimentos que tiveram um quadro inflacionário forte no mês passado pela questão do desabastecimento, tiveram então um quadro de deflação até pela uma questão de reajuste natural dos preços. Mas também tivemos alguns produtos com inflação elevada, que no caso aqui nós podemos destacar leite longa-vida com 18,3%, e frango com 6,69% no total. Então, em alimentos, esses sendo os destaques. A alimentação e bebidas, então, com uma contribuição de 0,15% e um quadro de inflação de 0,61% no mês. Mesmo estando abaixo ali de transportes, né, ela tem um peso maior até pela questão do consumo das famílias, né? Ela tem um peso maior dentro do IPCA, por isso que ela contribuiu 0,15%, assim como transportes. Então, para finalizar, queda de 0,57%, então quadro de deflação em combustíveis dentro de transportes, né? Após uma alta de 5,94% em junho, que tem relação aqui também com a questão de desabastecimento. Nós temos então combustíveis, diesel queda de 6,3%, até pela intervenção do governo, gasolina queda de 0,37% e etanol queda de 0,78%. O que contribui, então, muito, né, aqui na questão dos transportes para essa inflação de 0,79%, são passagens aéreas que teve um quadro inflacionário fortíssimo aí de 45%, contribuindo no total do 0,64% do IPCA em 0,12 ponto percentual, sendo então a segunda maior contribuição, ficando atrás somente de energia elétrica. Então, se fôssemos considerar aí energia elétrica e passagens aéreas, tem uma contribuição de 0,37 ponto percentual, mais da metade, então, do 0,64 do IPCA de forma geral. Tá certo? Então, os destaques aqui, então, alimentos, habitação e transporte, sendo os quadros de maior inflação aqui, com uma contribuição de 0,15 em alimentação, 0,31 em habitação e, novamente, aqui 0,15 em transportes. Então, aqui o IPCA 12 meses, né, o prévio aqui, que é antes do oficial, né, que é o IPCA 15, passando agora então de 3,68 para 4,53, como a gente pode ver, antes do evento, né, da greve dos caminhoneiros, a gente teve então uma sequência, né, de meses aí, obviamente ali em janeiro passou para 3,02, mas ficou abaixo de 3% ou um pouquinho acima de 3% até maio, de julho de 2017 até maio de 2018. A partir então da greve dos caminhoneiros tivemos aí uma elevação considerável na inflação, chegando agora a 4,5%. Passando então para o IBCBR, né, de maio, sempre lembrando que o IBCBR ele é uma prévia do PIB,
mas ele tem uma forma de cálculo bem diferente, ou relativamente diferente, do PIB. Então, normalmente ele se difere no curto prazo, mas contando no conjunto de um ano, ele acaba se aproximando aí do PIB, tá? Nós tivemos então uma queda na economia nacional aí de 3,34% em maio, né? A maior queda desde 2003, tá? Seguindo então uma tendência em várias áreas aí que também sofreram com a greve. É uma reversão, então, né? Afinal, em abril nós tivemos um crescimento de 0,5%. Então, retração de 10,9% na indústria, como a gente já falou no vídeo, em vídeos passados aqui. Então, o IBGE já divulgou aí sobre a indústria, varejo e serviços, todos com retração, 10,9% na indústria, uma queda mais fraca no varejo, até pela questão, principalmente em hipermercados, né, que o pessoal acabou, ao invés de consumir perecíveis, acabou consumindo, então, alguns produtos industrializados e acabou substituindo e desviando dessa questão do desabastecimento. Então, o hipermercados acabou aí puxando o varejo um pouco para cima, o varejo demonstrando então o setor mais resiliente nesse momento de crise. Retração em serviços, que é o setor que mais sofreu nos últimos 12 meses, uma retração de 3,8%. Isso tudo em maio, tá? Então, há vários setores aqui com queda, contribuindo então para a maior queda aí desde 2003 do IBCBR, uma queda de 3,34%, uma queda forte. Então, vários relatórios aí, várias consultorias, até aqui o Banco Central, então, reduzindo a perspectiva para o crescimento do PIB nesse ano, antes dos dados divulgados, tanto dos setores como agora dos índices de confiança também. Nós tínhamos, então, o Banco Central imaginando aí que o PIB fosse crescer 2,6%, agora, então, a perspectiva de crescimento de 1,6%. O próprio relatório Focus também reduziu para 1,5%, então bem diferente daquele quadro do final do ano passado, quando imaginávamos um quadro de crescimento em torno de 3% para o PIB, então realmente agora bem abaixo disso. Nós acreditamos que o efeito da greve ele é pontual nesses meses, acreditamos numa retomada gradual e acreditamos que para o médio e longo prazo a indústria continue sua retomada, né? Principalmente naquelas atividades mais cíclicas, né? Voltadas ali para bens de capital e bens duráveis, né? Que são normalmente segmentos que são mais afetados em períodos de crise e que se recuperam com uma maior aceleração em momentos de recuperação, como é o caso aí de siderúrgica, setor automotivo, até inclusive no setor de serviço. Empresas aéreas também acabam apresentando esse comportamento cíclico, né? Papel e celulose também tem essa característica. Inclusive, vários papéis em bolsa apresentaram esse comportamento, né? Eles têm uma correlação direta aí com o quadro macroeconômico. Então, nós acreditamos então que esse movimento ele vai continuar e que esse efeito da greve ele foi pontual, mas ele afetou uma questão muito importante que é a confiança de empresários e de consumidores. A confiança de empresários já vinha sendo afetada pelo quadro eleitoral, né, que está incerto, não se sabe se o presidente eleito será aí pró-mercado ou não, né? Então, com esse quadro eleitoral incerto, gera incerteza aí para o empresariado. E também temos desconfiança de consumidores, que já era afetado pelo alto nível de desemprego, né, em torno de 13%. Então, importante ressaltar essa crise de confiança, acredito que seja o maior impacto dentro da greve. A greve acabou impactando esses dados, né, todos esses dados aqui de queda da indústria, varejo e serviços. Então, acreditamos que o maior impacto para o médio e longo prazo, então, seja na questão da confiança. Nós já temos alguns indicadores aí na passagem para junho que indicam aí, então, uma retomada, até como esse gráfico mostra aqui, o fluxo pedagiado de veículos pesados, que é um dos indicadores que a gente, inclusive, tirou esse gráfico do valor econômico, né? É importante mencionar a fonte. Nós temos alguns indicadores, que é no caso aqui, fluxo de veículos pesados e venda de papel ondulado, em junho, que são indicadores de retomada aqui, né? Eles têm esse comportamento em V, como mostra o gráfico, caiu em maio e já retomou em junho, mostrando que a economia tende, então, a retomar o seu crescimento gradual
depois desse efeito pontual, lembrando que tem, obviamente, esse impacto na confiança que já era afetado tanto pelo desemprego como pelo quadro eleitoral. Mas a perspectiva é de retomada gradual, absolutamente. Aqui eu trouxe, então, até para trazer uma relação com investimentos, tá? Até muita gente investe em tesouro direto. São índices da Ambima, tá? Eles têm são carteiras teóricas, como diz aqui no lado, o MAB, ele é composto por títulos NTNBs, né, que são atreladas ao IPCA. O MAB5, ele é composto por NTNBs com vencimento abaixo de 5 anos, e o 5+, ali, então, com títulos com vencimento acima de 5 anos, e inclusive esses títulos eles têm uma volatilidade bem maior, como a gente vê aqui até no gráfico. IMAS, com uma volatilidade bem menor, né, inclusive com rendimento linear, como é o caso do CDI também, até por ser atrelada à Selic, né, as LFTs. A IRFM, ela é composta por prefixados, ela só tem uma volatilidade menor que o IMAB5, porque aqui, então, são títulos prefixados só que com vencimento mais curto, né, são títulos de curto prazo. Como a gente pode ver, os títulos com marcação a mercado, eles sofreram, já vinham sofrendo, né, com a pressão do câmbio há algum tempo atrás, e se acentuou então com a greve dos caminhoneiros, toda a questão de incertezas aí do quadro eleitoral. Então, como a gente pode ver, tanto o IMAB5, o mais e o 5 normal, e principalmente o IMAB5, né, mais, que são títulos com vencimento acima de 5 anos, sofrendo bastante, com uma queda forte aqui, até próximo ali de 15 de junho. Os com vencimento menor aqui, IMAB5 com vencimento abaixo de 5 anos, então, e o IRFM com uma variação menor, mas também com queda, né, apresentando uma variação negativa. Esses títulos eles acabam tendo um comportamento de acordo com o mercado de juros, né? Até o mercado de juros também foi afetado pela não ocorreu aquela questão de mais uma queda na taxa Selic, como era esperado, se manteve em 6,5, e então o mercado de juros ele deu um repique aí para cima e acabou precificando de alguma forma negativa aqui alguns títulos precificados a mercado. Então, LFTs, obviamente, aqui com um quadro com uma linha reta, né, com um rendimento sem muita volatilidade, tendo então um rendimento ali agora chegando próximo dos outros, né, os outros afinal deram uma queda e agora tendo uma retomada. Retorno em 2018, então o maior ainda está em NTNBs com vencimento até 5 anos ali, com 3,77 no ano e 8,74 em 12 meses. Tá certo? Acho que deu para dar uma olhada bem aqui nesse quadro aí de títulos públicos, que as NTNBs já vinham com um rendimento interessante e entraram nesse cenário de estresse aí apresentando uma queda, e agora então recuperação, até pela questão que tivemos aí a intervenção do Tesouro Nacional e também do Banco Central, tanto no câmbio quanto na liquidez do mercado, com compra de títulos públicos, tá certo? Então, para finalizar aqui as nossas projeções, com uma projeção aí de IPCA em torno de 4,2, câmbio 3,60, 13,80, Selic 6,5 com chances de um aumento até o final do ano para 6,75, PIB então próximo do que o Banco Central diz, né, 1,5 a 1,7, produção industrial então com crescimento de 2,5 para 2,7, tá certo? Então, em relação aos dados econômicos, é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar aqui nos comentários. Então, até a próxima semana. Um abraço.